Eu sempre fui movido por desafios, né? E como que a gente já estava estabelecido lá em Palmitos, há 6 anos a gente já tinha a nossa primeira unidade lá, então eu com 23 anos, eu sempre, como eu falei, sempre fui movido por desafios. E quando tu já tá consolidado em uma certa cidade, é muito fácil tu ficar acostumado com aquilo lá. E como que sempre teve aquele negócio de sempre me mover, de buscar um desafio novo, vir para uma cidade que nem Chapecó foi justamente buscar esse desafio. E quando a gente imagina algo maior, a gente vê que Chapecó é apenas uma passagem de tudo aquilo lá que a gente busca. Porque quando a gente criar nome aqui em Chapecó, querendo ou não, Chapecó é uma cidade que ela é potência, principalmente na nossa região, a gente já consegue abrir mercado para outras cidades que também são uma potência. Então, justamente vir para essa cidade é um desafio novo, mas ainda é pequeno de tudo aquilo lá que a gente quer alcançar. Olha, sem dúvida, o maior desafio de toda empresa, eu acho que acredito que quando tu tá criando uma empresa, é tu ter clientes que confiam na tua empresa, é clientes que olham para tua marca e eles pensam aquilo que tu quer que elas pensam, que é o quê? Quando tu tá criando uma marca, tu quer que ela seja Y ou tu quer que ela seja X. E tu fazer com que o cliente ele perceba isso é muito complexo, porque nem sempre o que tu fala é o que o cliente vai escutar. Então, quando a gente criou a Simple, o intuito dela é que sempre a gente entregasse o máximo de qualidade. Então, uma das coisas que a gente fez desde o início foi sempre estar comunicando isso para que o cliente soubesse, cada vez que ele está vindo na Simple, ele está sendo muito bem atendido, ele está sendo muito bem servido, ele está tendo um serviço de extrema qualidade. Então, eu acho que principalmente esse é o maior desafio de todos. Assim, em ideia que eu mudei, eu acredito que eu não consigo te pontuar alguma coisa. Por quê? Porque quando tu tá empreendendo, quando tu tá criando um negócio novo, tu tá em um constante processo de evolução. Então, dentro da jornada que tu tem no empreendedorismo, tu acaba acertando muito, tu acaba errando muito principalmente, e dia após dia tu tá tendo desafio. Então eu acredito que na verdade não tem uma mudança específica, mas são mudanças que vão acontecendo ao longo da jornada, que aí sim o montante dessas mudanças é o que vai dando o resultado no final. Então é difícil tu pegar e pontuar alguma coisa, tipo, isso aqui foi uma coisa que aconteceu e que mudou toda a nossa trajetória. Não, são pequenos desafios que a gente vai vivendo dia após dia e que tornaram o que a Simple é hoje. Olha, eu tenho certeza absoluta que o que mais fez a Simple ganhar tanto espaço e tão rápido, sem dúvida nenhuma, são as pessoas. Porque é uma coisa que eu sempre digo, que tanto nossa estrutura ou quanto qualquer outra coisa que o dinheiro compra, todo mundo consegue replicar. Mas agora, montar a mesma equipe que a gente tem, isso não existe em nenhuma outra empresa. Então eu acho que foi isso que fez a Simple crescer tanto. Por quê? Porque a gente entende que principalmente antes de qualquer um dos nossos resultados, as pessoas elas vêm primeiro. Então, cada resultado que a gente vai tendo a mais, cada cliente novo, cada pessoa nova atendida, isso é resultado de um constante treinamento que a gente faz interno para que nossos colaboradores, para o pessoal que trabalha junto com a gente, para que essa pessoa se desenvolva e no final das contas tenha esse resultado de ter um cliente a mais, de ter uma meta batida, de ter um serviço novo, alguma coisa assim. Mas então eu acho que essa é a principal resposta, que é justamente cuidar de quem está dentro, de quem faz acontecer, porque é o que eu sempre falo, não é porque eu criei a Simple que a Simple é minha, não, a Simple é de todo mundo que está dentro dessa jornada, porque a Simple, ela representa o quê? As pessoas que estão dentro, então ela representa a cultura, ela representa a forma que essa pessoa age, ela representa a forma que essa pessoa se veste, enfim, então a gente já sabe qual que é a índole dessa pessoa, a gente já sabe qual que é a característica dessa pessoa, a gente já sabe se ela é muito boa ou não, justamente porque a gente criou isso dentro da Simple. E hoje eu acho que isso que é o que representa. Olha só, esse primeiro mês eu acho que o que mais me ensinou foi justamente que não existe zona de conforto. Por quê? Como que eu falei logo atrás, né? Que quando a gente estava em Palmitos, a gente estava consolidado e que a gente já tinha muita clientela,
Então quando a gente veio para Chapecó, é basicamente a gente entrar dentro de um mar que a gente não conhece. A gente não tem bússola, a gente não tem um remo para saber aonde remar, fazer força para remar, então a gente entrou num mar aberto. Então quando a gente tá lá em Palmitos, a gente tá rodeado de pessoas, a gente tem clientes a todo momento, mas quando tu vem para Chapecó, tu tá dentro de um ambiente totalmente diferente. E justamente isso é o que mais desafia. Então esse foi um dos principais desafios que a gente teve nesse primeiro mês, que é justamente parecer que a gente precisa ainda encontrar o nosso lugar. Óbvio que a gente já sabe o que a gente quer para o nosso futuro. Então quando tu tem isso na tua cabeça, ele acaba que ele te sustenta por mais tempo. Isso é a principal diferença em que o que? A gente tem o desafio, mas é o que vai determinar se a gente vai morrer nesse desafio ou não. Entendeu? Olha, eu tenho certeza absoluta que os desafios estão longe de acabar. Por quê? Porque o nosso objetivo é muito grande. Então, como que o nosso desafio eles vão acabar, sendo que o que a gente quer alcançar ele está muito lá na frente? Então é que nem eu falei antes, desafio ele tem a todo momento. E quanto maior é a tua jornada, quanto maior é teu objetivo, mais desafio vai ter no meio disso. Entendeu? Mas a gente está optando pelo quê? Por justamente enfrentar esse desafio, porque a gente sabe que isso daqui que é o que vai desenvolver cada vez mais a nossa equipe. E assim, eu tenho para falar uma coisa para vocês. Cada um desses desafios vai ser muito emocionante. E eu tenho certeza que quem vai acompanhar essa jornada, vai acompanhar uma jornada muito linda. Porque a gente tem um futuro muito promissor. E agora a gente tá em busca dele. É isso aí? Fechou.